Hoje somos convidados a refletir sobre um dos milagres mais conhecidos e ao mesmo tempo mais profundos realizados por Jesus, a transformação da água em vinho, ocorrida em um casamento, nas bodas de Caná da Galileia. Este não foi apenas o primeiro milagre de Jesus, mas um sinal poderoso carregado de significado espiritual, familiar e relacional. É importante notar onde o milagre aconteceu, em um casamento. Jesus escolheu manifestar sua glória não em um templo, nem diante de reis, mas em uma celebração familiar. Isso nos ensina que Deus se importa profundamente com a vida conjugal, com a família e com os relacionamentos que construímos no dia a dia. Quando Jesus é convidado para estar presente em um casamento, ele se torna parte da história daquela união. No entanto, em meio à alegria da festa, surge um problema sério: o vinho acaba. Naquela cultura, isso significava vergonha, frustração e fracasso público. Quantos casamentos hoje também chegam a esse ponto? O amor acaba, o diálogo se esgota, a paciência se perde e a esperança parece desaparecer. Tudo o que resta é água. Algo comum, sem sabor, sem entusiasmo. Mas é exatamente nesse momento que Maria, a mãe de Jesus, nos ensina uma lição fundamental. Ela percebe a necessidade e leva o problema a Jesus. Em vez de criticar, expor ou desesperar, ela confia. E então diz aos serventes uma frase que ecoa até hoje: fazei tudo o que ele vos disser. Essa é a chave para todo milagre no casamento. Jesus manda encher as talhas de água até a borda. A água não tinha valor festivo, era apenas algo funcional, mas quando colocada nas mãos de Jesus, ela se transforma no melhor vinho. Isso nos mostra que Jesus não precisa de algo extraordinário para operar milagres. Ele usa o que temos, nossa rotina, nossas limitações, nossos esforços simples e até nossas falhas. No casamento, a água representa a rotina, os desafios diários, as diferenças, o cansaço e as dificuldades. O vinho representa alegria, amor renovado, comunhão, celebração e plenitude. Quando obedecemos à voz de Jesus, quando permitimos que Ele atue em nossa relação, aquilo que era comum se torna extraordinário. Outro detalhe marcante é que o melhor vinho foi servido no final. Isso nos ensina que, com Jesus, o melhor não ficou no passado. Em Deus, o casamento não precisa se deteriorar com o tempo. Pelo contrário, pode amadurecer, crescer e se tornar mais forte. A alegria pode ser restaurada, o amor pode ser renovado e a esperança pode florescer novamente. Este milagre também nos ensina sobre obediência silenciosa. Os serventes não discutiram, não questionaram, apenas obedeceram. Muitas vezes queremos um milagre, mas resistimos às instruções de Jesus. Queremos transformação sem obediência, restauração sem mudança, vinho sem água. Mas o milagre acontece quando confiamos e obedecemos, mesmo sem entender tudo. Por fim, este milagre aponta para algo maior. Jesus é aquele que transforma vidas, lares e histórias. Onde há escassez, Ele traz abundância. Onde há frieza, Ele traz calor. Onde há rotina sem sentido, Ele traz propósito. Quando Jesus está no centro do casamento, o impossível se torna possível. Que possamos hoje refletir: Jesus está presente em nosso casamento. Ele foi convidado para a nossa relação, para nossas decisões, para nossas crises. Se a resposta for sim, então há esperança. Porque quando Jesus entra na história, a água sempre pode se tornar vinho. Que o Senhor abençoe nossos lares, fortaleça nossos casamentos e nos ensine a fazer tudo o que Ele nos disser. Amém. O milagre realizado por Jesus nas bodas de Caná da Galileia nos convida a uma reflexão profunda sobre a presença de Deus nos momentos mais importantes e ao mesmo tempo mais comuns da vida humana. Um casamento não é apenas uma cerimônia ou uma festa, é o início de uma caminhada marcada por promessas, expectativas, sonhos e desafios. O fato de Jesus ter escolhido exatamente esse ambiente para manifestar seu primeiro milagre não foi por acaso. Ele estava revelando, desde o início de seu ministério, que a vida familiar, o amor conjugal e a convivência diária são assuntos de grande valor no coração de Deus. Ao observarmos a narrativa bíblica, percebemos que Jesus foi convidado para aquele casamento.
Esse detalhe simples carrega um ensinamento poderoso. Jesus não invade, não se impõe, ele entra onde é convidado. Muitos casamentos enfrentam dificuldades não porque falte amor no início, mas porque, ao longo do tempo, deixam de convidar Jesus para fazer parte da relação. As decisões passam a ser tomadas apenas com base no orgulho, nas emoções feridas ou na lógica humana, e não mais sob a orientação divina. Quando Jesus está ausente, mesmo as melhores intenções podem se perder. A festa em Caná começou com alegria, música e celebração, como todo casamento devia começar. No entanto, em determinado momento o vinho acabou. Naquela cultura, isso representava muito mais do que a falta de uma bebida, significava vergonha, desonra e fracasso. O vinho simbolizava alegria, abundância e honra. Quando ele acaba, algo essencial se perde. Da mesma forma, em muitos relacionamentos, chega um momento em que a alegria parece desaparecer. As palavras doces se tornam raras, a paciência se esgota e o amor passa a ser substituído por silêncio, discussões ou indiferença. É importante entender que o fim do vinho não significa o fim do casamento, mas revela uma necessidade. Todo casal, mais cedo ou mais tarde, enfrenta momentos de escassez emocional, espiritual ou até mesmo material. O problema não é a falta em si, mas o que se faz quando ela surge. Em Caná, Maria percebeu a situação e levou o problema a Jesus. Ela não tentou resolver sozinha, não expôs a vergonha dos noivos, nem culpou ninguém. Ela simplesmente confiou que Jesus poderia fazer algo. Essa atitude de Maria nos ensina sobre intercessão, sensibilidade e fé. Ela enxergou além da festa e percebeu a necessidade antes que se tornasse um escândalo público. Em muitos lares, os problemas são ignorados até se tornarem crises profundas. O exemplo de Maria nos chama a agir com sabedoria, levando nossas dificuldades a Cristo antes que elas destruam aquilo que foi construído com amor. Levar o problema a Jesus é reconhecer que nossas forças são limitadas, mas o poder ela é infinito. Quando Maria disse aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser, ela revelou o segredo para qualquer transformação verdadeira. Essas palavras não foram dirigidas apenas àqueles serventes, mas ecoam até hoje para todos que desejam um milagre em suas vidas e relacionamentos. Obedecer a Jesus nem sempre é fácil, porque muitas vezes ele nos pede atitudes que vão contra o nosso orgulho, nossa lógica ou nossos desejos imediatos. Ainda assim, é na obediência que o milagre começa a tomar forma. Jesus então ordena que as talhas sejam enchidas com água. As talhas eram usadas para rituais de purificação, algo comum, rotineiro e sem qualquer relação direta com a celebração. A água, naquele contexto, não tinha o valor simbólico do vinho. Isso nos mostra que Jesus trabalha a partir do ordinário. Ele não pediu algo raro, caro ou extraordinário, ele pediu água. No casamento, a água representa a rotina diária, os pequenos gestos, os compromissos repetidos, o esforço contínuo de amar, mesmo quando não se sente vontade. Muitos casais desejam o vinho, ou seja, a alegria, a paixão, a renovação do amor, mas desprezam a água da rotina e esquecem que são os gestos simples, como o diálogo sincero, o perdão diário, o respeito mútuo e a oração conjunta que criam o ambiente para o milagre acontecer. Jesus transforma a água em vinho, mas a água precisa estar disponível. Ele não transforma o que não é entregue. Outro detalhe importante é que as talhas foram enchidas até a borda. Isso fala de entrega completa, sem reservas. Muitas vezes cremos que Jesus transforme nosso casamento, mas entregamos apenas uma parte. Guardamos mágoas, resistências, pecados não confessados e áreas onde não permitimos a ação divina. Encher as talhas até a borda significa confiar plenamente, obedecer sem medidas e permitir que Deus atue em todas as áreas da relação. Esse primeiro milagre revela que Jesus não apenas resolve problemas, mas transforma significado. A água, símbolo de algo comum, torna-se vinho, símbolo de alegria e celebração. Isso nos mostra que, quando Cristo está presente, até aquilo que parecia sem valor ganha um novo sentido. Um casamento que parecia desgastado pode ser renovado. Uma relação marcada por falhas pode ser restaurada. Um amor enfraquecido pode se tornar mais forte do que nunca. Assim, o início dessa história nos ensina que o milagre no casamento começa com um convite sincero a Jesus, com a disposição de levar a Ele nossas faltas,
e com a coragem de obedecer à sua palavra. Onde Jesus está presente, a escassez não tem a palavra final. A transformação começa quando reconhecemos que somente Ele pode fazer da água simples da nossa realidade o vinho novo de uma vida conjugal cheia de propósito, honra e alegria. Ao continuarmos refletindo sobre o milagre em Caná, percebemos que cada detalhe do relato bíblico revela princípios profundos para a vida conjugal e espiritual. Depois que as talhas foram cheias de água até a borda, algo extraordinário aconteceu sem barulho, sem espetáculo e sem anúncio público. A transformação da água em vinho ocorreu de maneira silenciosa. Ninguém viu o momento exato da mudança, exceto aqueles que obedeceram à palavra de Jesus. Isso nos ensina que os maiores milagres nos relacionamentos muitas vezes acontecem longe dos olhos das pessoas, no silêncio da obediência, da oração e da perseverança diária. Muitos casais esperam mudanças rápidas e visíveis, mas o agir de Deus nem sempre segue o ritmo humano. A transformação começa de dentro para fora. Antes que o casamento mude, o coração precisa ser moldado. Antes que as palavras se tornem mais suaves, a mente precisa ser renovada. Antes que os gestos se tornem mais amorosos, o espírito precisa. Trabalhado por Deus, Jesus não mudou primeiro o ambiente da festa. Ele mudou o conteúdo das talhas. Da mesma forma, Deus começa a sua obra dentro de nós. Quando o mestre prova o vinho, ele se surpreende com a qualidade. O melhor vinho não foi servido no início, mas no final. Essa observação carrega uma promessa poderosa para todos os que confiam em Cristo. Em Deus, o melhor não ficou para trás. E em um mundo onde muitos acreditam que o casamento começa bem e termina mal, Jesus nos mostra que é possível viver o oposto, começar com alegria e terminar com maturidade, profundidade e amor ainda mais forte. Essa verdade confronta a mentalidade comum de que o tempo desgasta tudo. Com Jesus, o tempo não destrói, ele amadurece. O amor que antes era impulsionado pela emoção passa a ser sustentado pela decisão. A paixão inicial pode dar lugar a um amor mais consciente, fiel e comprometido. O vinho novo no final da festa representa um relacionamento que foi refinado pelas experiências, provado pelas dificuldades e fortalecido pela presença de Deus. Outro aspecto importante é que o noivo não sabia de onde vinha o vinho, mas os serventes sabiam. Isso nos ensina que aqueles que servem, obedecem e permanecem fiéis são os que testemunham de perto o agir de Deus. No casamento, servir um ao outro é um princípio fundamental. Quando ambos buscam apenas ser servidos, surgem frustrações e conflitos. Mas quando cada um decide servir, amar e cuidar, o milagre se torna visível. Servir não significa se anular, mas escolher amar mesmo quando é difícil. Significa ouvir com atenção, perdoar com sinceridade e agir com humildade. Jesus, o autor do milagre, é o mesmo que mais tarde ensinaria que o maior é aquele que serve. Um casamento saudável é construído quando ambos seguem esse exemplo, colocando o bem do outro acima do próprio ego. O milagre de Caná também revela que Jesus se importa com detalhes que muitos considerariam pequenos. Alguns poderiam questionar por que Jesus se preocuparia com vinho em uma festa quando havia tantos doentes para curar e pessoas para salvar. Mas isso revela o coração de Deus, ele se importa com a alegria do seu povo. Ele se importa com a honra de uma família. Ele se importa com aquilo que afeta nosso emocional e nossos relacionamentos. Deus não age apenas nas grandes crises, mas também nas pequenas frustrações do dia a dia. Ele se importa quando o diálogo se perde, quando o carinho diminui, quando a convivência se torna pesada. Nada é insignificante mais para ser levado a Ele. O milagre no casamento começa quando entendemos que Deus está interessado em cada detalhe da nossa vida conjugal. Além disso, o vinho novo simboliza uma nova aliança, algo que mais tarde seria plenamente revelado na obra de Cristo na cruz. O primeiro milagre aponta para a transformação que Jesus veio trazer à humanidade. Assim como ele transformou a água em vinho, ele transforma o coração humano. Um casamento saudável não é apenas resultado de técnicas ou conselhos humanos, mas da transformação interior que só Cristo pode realizar. Quando Jesus age, ele não apenas resolve o problema imediato, mas eleva o nível daquilo que foi apresentado. O vinho produzido por ele era melhor do que o anterior. Isso nos ensina que Deus não faz remendos, ele faz algo novo. Em vez de apenas restaurar o que foi perdido, ele pode criar algo ainda melhor.
Casamentos que passaram por crises profundas podem se tornar testemunhos vivos do poder restaurador de Deus. Também aprendemos que o milagre exigiu participação humana. Os serventes precisaram encher as talhas, tirar a água e levá-la ao mestre-sala. Jesus poderia ter feito tudo sozinho, mas escolheu envolver pessoas no processo. No casamento, Deus também nos chama a cooperar com sua obra. Orar é essencial, mas agir com amor, paciência e compromisso também é parte do processo. O milagre acontece quando fé e ação caminham juntas. À medida que refletimos sobre essa passagem, entendemos que o milagre no casamento não é um evento isolado, mas um processo contínuo. Cada dia oferece a oportunidade de convidar Jesus novamente, de obedecer sua palavra e de permitir que ele transforme o comum em extraordinário. O vinho novo não é apenas um momento de alegria passageira, mas um estilo de vida construído na presença de Cristo. Assim, o milagre de Caná nos convida a confiar que, mesmo quando parece que tudo já foi tentado, Jesus ainda pode surpreender e pode transformar o que restou em algo melhor do que aquilo que se perdeu. Ele pode renovar o amor, restaurar a esperança e devolver a alegria. Onde Jesus está presente, o casamento não é apenas mantido, mas transformado, amadurecido e conduzido a um propósito maior, refletindo a glória de Deus em cada detalhe da vida a dois. Ao aprofundarmos ainda mais o significado do milagre em Caná, somos levados a compreender que essa narrativa não fala apenas de um evento específico, mas de um princípio espiritual que se aplica continuamente à vida daqueles que caminham com Cristo. A transformação da água em vinho revela o poder de Jesus de redefinir realidade. Aquilo que parecia limitado, comum e insuficiente é levado a algo pleno, abundante e cheio de significado quando passa por suas mãos, no contexto do casamento. Isso nos lembra que nenhuma história está condenada a permanecer estagnada quando Deus é colocado no centro. É importante perceber que Jesus realizou esse milagre no início de seu ministério público, quase como uma declaração silenciosa de como ele agiria dali em diante. Ele não veio apenas para corrigir comportamentos externos, mas para transformar a essência das coisas. Da mesma forma, um casamento não é transformado apenas por mudanças superficiais, mas por uma renovação profunda dos valores, das prioridades e da forma de amar. Quando Cristo governa o coração, o relacionamento naturalmente reflete essa transformação. A água colocada nas talhas representava algo que já existia. Ela não foi criada naquele momento, mas estava disponível. Isso nos ensina que Deus frequentemente trabalha com aquilo que já temos. Ele não espera perfeição, mas disposição, mesmo quando o amor parece fraco, quando a paciência está curta e quando os erros do passado ainda doem. Jesus pode usar esses elementos para construir algo novo. Ele não despreza histórias quebradas, pelo contrário, ele as transforma em testemunhos vivos de sua graça. Muitos casamentos carregam marcas profundas causadas por palavras duras, expectativas frustradas e decisões equivocadas. Essas marcas, quando não tratadas, se tornam barreiras que impedem a intimidade e a confiança. O milagre de Caná nos mostra que a restauração não acontece pela negação da realidade, mas pela entrega dela a Cristo. A água não foi descartada, ela foi transformada da mesma forma. Deus não apaga o passado, mas ressignifica a dor, curando feridas e trazendo aprendizado. Outro aspecto significativo é que o vinho resultante do milagre foi suficiente para todos. Não houve escassez depois da intervenção de Jesus. Isso aponta para a abundância do agir divino. Em um mundo onde o egoísmo, o individualismo e a pressa corroem os relacionamentos, Jesus oferece um amor que não se esgota. Quando o casal se permite ser abastecido por essa fonte, há graça suficiente para perdoar, paciência suficiente para suportar e alegria suficiente para celebrar, mesmo em meio às dificuldades. A presença de Jesus no casamento de Caná também nos lembra que ele valoriza a comunhão. O milagre aconteceu em um ambiente de celebração coletiva, onde famílias e amigos estavam reunidos. Isso nos ensina que o casamento não deve ser vivido de forma isolada. O apoio espiritual, a comunhão com outros cristãos e a participação na vida da igreja fortalecem a relação conjugal. Casais que caminham sozinhos tendem a se enfraquecer,
mas aqueles que compartilham sua jornada com a comunidade de fé encontram encorajamento e direção. Além disso, o milagre revela que Jesus age no tempo certo. Ele inicialmente responde a Maria dizendo que sua hora ainda não havia chegado, mesmo assim ele age. Isso nos ensina que Deus tem um tempo perfeito para todas as coisas. Muitas vezes oramos por mudanças imediatas, mas o Senhor trabalha de forma gradual, preparando o coração e as circunstâncias. No casamento, aprender a confiar no tempo de Deus é essencial. A restauração pode não ser instantânea, mas será completa se confiarmos no agir divino. O vinho novo também simboliza a renovação espiritual. Jesus mais tarde usaria o vinho como símbolo de seu sangue derramado para uma nova aliança. Isso nos mostra que todo o verdadeiro milagre no casamento está ligado à cruz. É ali que o ego morre, que o perdão se torna possível e que o amor sacrificial é aprendido. Um casamento centrado em Cristo é marcado pela disposição de renunciar ao orgulho e escolher amar como Ele amou. Quando o casal entende que o amor não é apenas sentimento, mas compromisso, o relacionamento se fortalece. O milagre não elimina os desafios, mas dá novas ferramentas para enfrentá-los. A presença de Jesus não impede que o vinho acabe novamente, mas garante que sempre haverá uma fonte de renovação disponível. Cada vez que a alegria parecer diminuir, o casal pode voltar-se a Cristo e experimentar novamente sua transformação. Esse milagre também nos desafia a avaliar nossas expectativas. Muitas vezes idealizamos o casamento como uma fonte constante de satisfação pessoal, esquecendo que ele também é um espaço de crescimento e aprendizado. Jesus não transformou a água em vinho para manter uma ilusão, mas para revelar sua glória. O objetivo maior do casamento não é apenas a felicidade individual, mas refletir o caráter de Deus por meio do amor, da fidelidade e da graça. À medida que permitimos que Jesus transforme nossa água em vinho, aprendemos que a verdadeira alegria não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus. O vinho produzido por Jesus não era apenas melhor em sabor, mas carregava um significado espiritual profundo. Ele apontava para uma alegria que não é superficial, mas duradoura. Essa é a alegria que sustenta o casamento mesmo nos dias difíceis. Assim, o milagre em Caná nos ensina que nenhum casamento está além do alcance da graça de Deus. Onde há obediência, entrega e fé, há espaço para transformação. Jesus continua agindo hoje da mesma forma que agiu naquele dia. Ele continua transformando o comum em extraordinário, o desgaste em renovação e a escassez em abundância. Quando ele está presente, o casamento se torna não apenas uma união entre duas pessoas, mas um testemunho vivo do poder transformador do amor divino. À medida que continuamos a refletir sobre o milagre de Caná, somos convidados a olhar para ele não apenas como um relato inspirador, mas como um espelho espiritual que revela a condição de muitos casamentos ao longo do tempo. A transformação da água em vinho nos leva a compreender que Jesus não apenas intervém em momentos de crise, mas deseja caminhar continuamente com aqueles que o convidam para suas vidas. O casamento, quando vivido na presença de Cristo, deixa de ser apenas um acordo humano e passa a ser uma jornada espiritual de crescimento mútuo. Um ponto essencial desse milagre é que a iniciativa da transformação partiu de Jesus, mas a preparação envolveu pessoas comuns. Isso nos mostra que Deus honra a cooperação humana. Ele poderia ter feito surgir vinho de forma sobrenatural, sem esforço algum, mas escolheu trabalhar por meio da obediência dos serventes. No contexto do casamento, isso nos ensina que a graça de Deus não anula nossa responsabilidade. Orar por um casamento restaurado é fundamental, mas também é necessário agir com sabedoria, humildade e perseverança. A água, antes de se tornar vinho, precisou ser colocada nas talhas certas. Essas talhas tinham um propósito específico e estavam posicionadas no local adequado. Isso nos leva a refletir sobre a importância de colocar nossas emoções, atitudes e decisões nos lugares corretos. Muito. Conflitos conjugais surgem porque sentimentos são guardados no lugar errado ou expressos de forma inadequada. Quando entregamos tudo a Jesus, Ele nos ensina a reorganizar nossa vida emocional e espiritual, preparando o ambiente para a transformação. O milagre também revela que Jesus respeita processos. Não há registro de que ele tenha apressado ou forçado a mudança.
A transformação aconteceu no tempo certo, quando a água foi retirada e levada ao mestre-sala. Da mesma forma, Deus respeita o ritmo de cada pessoa e de cada relacionamento. Em um casamento, os dois cônjuges podem estar em estágios diferentes de maturidade espiritual. Aprender a caminhar juntos, com paciência e compreensão, é parte essencial do processo de restauração. Outro ensinamento profundo desse milagre é que Jesus não expôs a falha dos noivos. Ele não anunciou publicamente que o vinho havia acabado, nem os constrangeu diante dos convidados. Pelo contrário, ele agiu de forma discreta, preservando a honra da família. Isso revela o caráter amoroso e cuidadoso de Cristo. No casamento, Deus não deseja expor erros, mas restaurar com graça. Ele nos chama a tratar as falhas do outro com misericórdia, buscando edificação e não humilhação. A forma como Jesus age em Caná também nos ensina sobre a importância da confiança. Maria confiou que, mesmo sem entender completamente a resposta inicial de Jesus, ele faria o melhor. Essa confiança é essencial no casamento. Confiar não apenas no cônjuge, mas também na direção de Deus, mesmo quando as respostas parecem tardias ou diferentes do esperado. A fé madura aprende a descansar na certeza de que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece incerto. Além disso, o vinho transformado não foi guardado apenas para os noivos, mas compartilhado com todos os presentes. Isso nos ensina que um casamento saudável transborda bênçãos para outros. Quando um casal vive de acordo com os princípios de Deus, sua união se torna fonte de inspiração, encorajamento e testemunho. Famílias são fortalecidas, filhos são impactados e a comunidade é edificada. O milagre no casamento nunca é apenas para o casal, ele alcança muitos ao redor. O milagre de Caná também nos leva a refletir sobre a importância da gratidão. Embora o texto bíblico não registre palavras de agradecimento explícitas, a alegria da festa continuou, agora com um vinho ainda melhor. A gratidão mantém o coração sensível ao agir de Deus. Em um casamento, aprender a agradecer pelas pequenas conquistas, pelos gestos simples e pelo cuidado diário fortalece o vínculo e cria um ambiente de honra e respeito. Outro ponto relevante é que Jesus escolheu usar água comum, algo disponível para todos. Isso nos mostra que o milagre não depende de recursos extraordinários, mas de fé e obediência. Muitos casais acreditam que precisam de condições ideais para serem felizes, mais dinheiro, menos problemas, mais tempo. No entanto, Jesus nos ensina que a transformação começa com aquilo que já temos. Quando entregamos nossa realidade a Ele, por mais simples que pareça, Ele a transforma. Esse milagre também aponta para a importância da renovação constante. O vinho novo não substitui apenas o antigo, ele inaugura uma nova etapa. No casamento, isso significa que é preciso renovar votos, atitudes e compromisso diariamente. Não basta ter tido um início abençoado, é necessário cultivar a relação continuamente. Jesus oferece vinho novo sempre que estamos dispostos a obedecer e confiar. À medida que meditamos sobre esse relato, entendemos que o milagre em Caná não é apenas um evento do passado, mas uma promessa viva para o presente. Jesus continua disposto a transformar casamentos hoje. Ele continua atento às necessidades, sensível às dores e pronto para agir. O que ele espera é ser convidado, ouvido e obedecido. Assim, o milagre no casamento acontece quando escolhemos caminhar com Cristo todos os dias. Ele transforma a rotina em propósito, as dificuldades em aprendizado e o desgaste em maturidade. Quando Jesus está no centro, o casamento se torna um reflexo do amor divino, capaz de resistir às tempestades e florescer mesmo em tempos difíceis. A água da vida cotidiana, quando tocada por Ele, continua se transformando em vinho novo, trazendo alegria, esperança e renovação para todos que creem. Ao avançarmos ainda mais na compreensão do milagre de Caná, percebemos que ele nos conduz a uma reflexão profunda sobre compromisso, permanência e transformação contínua. O casamento não é sustentado apenas por momentos extraordinários, mas pela fidelidade diária às escolhas feitas diante de Deus. A presença de Jesus naquela celebração aponta para o desejo divino de caminhar com o casal, não apenas no início da jornada, mas em cada etapa da vida. Quando Cristo permanece no centro,
o relacionamento encontra a direção mesmo em tempos de incerteza. Um aspecto marcante desse milagre é que ele aconteceu em meio à convivência social, entre risos, conversas e interações humanas. Isso nos lembra que a fé não está separada da vida cotidiana. Jesus não age apenas em ambientes religiosos ou em momentos solenes, ele se manifesta no comum, no simples e no cotidiano. No casamento, isso significa que Deus se importa com as conversas diárias, com a forma como o casal resolve conflitos, com o modo como se trata nas pequenas coisas. A espiritualidade conjugal se constrói no dia a dia e não apenas em momentos especiais. A transformação da água em vinho também nos convida a refletir sobre a qualidade daquilo que oferecemos no relacionamento. Jesus não produziu qualquer vinho, mas o melhor. E isso nos ensina que Deus nos chama a dar o nosso melhor no casamento. Dar o melhor não significa ser perfeito, mas ser sincero, dedicado e intencional. Significa escolher amar mesmo quando é difícil, falar com respeito mesmo quando há discordância e agir com paciência mesmo quando o cansaço tenta dominar. Muitos relacionamentos se enfraquecem porque as pessoas passam a oferecer apenas o mínimo necessário. Entusiasmo inicial dá lugar à acomodação e o cuidado é substituído pela rotina automática. O milagre de Caná nos desafia a buscar excelência no amor, não por obrigação, mas por gratidão a Deus. Quando entendemos que o casamento é uma dádiva divina, passamos a valorizá-lo de forma mais profunda. Outro ensinamento importante desse milagre é a importância de reconhecer limites. O vinho acabou e essa falta foi reconhecida. Negar problemas não os resolve, reconhecê-los é o primeiro passo para a transformação. Em muitos casamentos, o orgulho impede que as dificuldades sejam admitidas. O medo de parecer fraco ou fracassado faz com que os problemas sejam escondidos, até se tornarem insuportáveis. O exemplo de Caná nos ensina que reconhecer a falta não é sinal de derrota, mas de maturidade. Quando a necessidade foi apresentada a Jesus, ele respondeu de acordo com seu propósito. Isso nos ensina que Deus age de forma soberana, mas sempre com amor. Nem sempre ele faz exatamente como esperamos, mas sempre faz o que é melhor. No casamento, confiar na sabedoria de Deus é essencial. Há momentos em que desejamos soluções rápidas, mas o Senhor trabalha de maneira profunda, transformando não apenas a situação, mas também o caráter. O milagre também revela que a alegria restaurada foi maior do que a alegria inicial. Isso nos mostra que Deus não apenas devolve o que foi perdido, mas pode multiplicar e aperfeiçoar. Casamentos que atravessaram crises, quando restaurados por Deus, muitas vezes se tornam mais fortes do que antes. A dor, quando entregue a Cristo, se transforma em aprendizado. As feridas, quando tratadas, se tornam marcas de crescimento e maturidade. Outro ponto fundamental é que o milagre aconteceu porque houve sensibilidade espiritual. Maria percebeu a necessidade antes que ela se tornasse pública. Isso nos ensina sobre a importância de estar atento ao outro. No casamento, sensibilidade é essencial. Perceber quando o outro está cansado, ferido ou silencioso demais pode evitar grandes conflitos. A atenção amorosa é uma forma poderosa de cuidado e prevenção. A participação dos serventes também nos ensina sobre humildade. Eles não receberam destaque, mas foram instrumentos essenciais do milagre. No casamento, muitas vezes, os maiores atos de amor são invisíveis aos olhos dos outros. São gestos silenciosos, feitos sem aplausos, mas que sustentam a relação. Deus vê e honra cada ato de fidelidade, mesmo aqueles que ninguém mais percebe. O vinho novo serviu como sinal da glória de Jesus. E os discípulos creram nele. Isso nos mostra que o milagre fortaleceu a fé daqueles que estavam próximos. Um casamento restaurado pela ação de Deus fortalece a fé do casal e daqueles que o acompanham. Ele se torna um testemunho vivo do poder de Deus, uma prova de que a transformação é possível quando Cristo está presente. À medida que refletimos sobre tudo isso, entendemos que o milagre no casamento não elimina a necessidade de esforço, mas dá sentido a ele. O amor deixa de ser apenas uma emoção e se torna uma decisão diária. Com Jesus, o casamento não é sustentado apenas por sentimentos, mas por princípios eternos.
Esses princípios guiam o casal em tempos de alegria e também em tempos de dificuldade. Assim, o milagre de Caná nos chama a viver o casamento com intencionalidade, fé e perseverança. Ele nos lembra que, mesmo quando o vinho acaba, a história não precisa terminar. Em Cristo, sempre há possibilidade de renovação. A água da rotina, quando entregue a Ele, continua sendo transformada em vinho novo, trazendo alegria, profundidade e propósito para a vida a dois. Ao prosseguirmos nessa reflexão, o milagre de Caná continua a revelar verdades profundas sobre constância, esperança e renovação espiritual no casamento. A narrativa bíblica nos mostra que Jesus não apenas responde a uma necessidade imediata, mas estabelece um padrão de como Deus deseja se relacionar com a vida conjugal ao longo do tempo. O casamento não é um projeto de curto prazo, é uma aliança que se desenvolve e se aprofunda à medida que os cônjuges aprendem a caminhar com Deus e um com o outro. Um dos grandes ensinamentos desse milagre é que a transformação não acontece fora da realidade, mas dentro dela. A água que se tornou vinho não veio de uma fonte distante, ela estava ali, nas talhas acessível e comum. Isso nos ensina que Deus não espera condições perfeitas para agir. Ele se move exatamente no contexto em que estamos. No casamento, isso significa que ele trabalha em meio às imperfeições, às diferenças de personalidade e aos desafios inevitáveis da convivência diária. Essa verdade traz alívio para muitos casais que se sentem desanimados por não corresponderem a um ideal inalcançável. Jesus não exige um casamento perfeito para agir, mas um coração disposto a obedecer e confiar. A presença de Cristo não elimina automaticamente os conflitos, mas oferece sabedoria para enfrentá-los de maneira saudável. Ele nos ensina a transformar divergências em oportunidades de crescimento e aprendizado mútuo. O milagre também nos convida a refletir sobre perseverança. O vinho acabou no meio da festa, não no início nem no fim. Isso simboliza momentos da caminhada conjugal em que o entusiasmo inicial já passou, mas o propósito final ainda não foi plenamente alcançado. É nesse meio do caminho que muitos desistem. O milagre de Caná nos lembra que é justamente nesse ponto que a intervenção de Jesus pode se manifestar de forma mais poderosa. Perseverar no casamento é uma escolha diária. Há dias em que o amor parece fácil e leve, e há dias em que ele exige esforço consciente. Jesus nos ensina não é sinal de fraqueza, mas de maturidade espiritual. Quando o casal escolhe permanecer, mesmo diante das dificuldades, cria espaço para que Deus opere uma transformação profunda. Outro ensinamento essencial desse milagre é o valor da obediência prática. Os serventes não questionaram a ordem de Jesus, mesmo que ela parecesse estranha. Encher talhas de água, quando o problema era falta de vinho, não fazia sentido lógico. Ainda assim, eles obedeceram. No casamento, muitas orientações bíblicas parecem ir contra a lógica humana, como perdoar quando fomos feridos ou amar quando não nos sentimos amados. No entanto, é justamente nessa obediência que o milagre acontece. A obediência gera frutos que vão além do que podemos imaginar. Quando os serventes obedeceram, o resultado foi um vinho melhor do que o anterior. Da mesma forma, quando o casal escolhe obedecer aos princípios de Deus, mesmo sem compreender tudo, o resultado é uma relação mais profunda, saudável e duradoura. Deus honra aqueles que confiam em sua palavra. O milagre de Caná também nos ensina sobre identidade e propósito. Jesus revelou sua glória naquele momento e seus discípulos passaram a crer nele de forma mais profunda. Isso nos mostra que o casamento tem um propósito que vai além da satisfação pessoal. Ele é um instrumento para glorificar a Deus e fortalecer a fé. Quando um casal vive de acordo com os valores do reino, sua união se torna um testemunho vivo da graça e do poder de Deus. Além disso, o vinho novo simboliza alegria renovada. Essa alegria não depende das circunstâncias, mas da presença de Cristo. Em um mundo marcado por instabilidade e pressões constantes, encontrar alegria duradoura é um desafio. No casamento, essa alegria é sustentada quando o casal aprende a buscar a Deus juntos, compartilhando não apenas responsabilidades, mas também a fé. O milagre também nos chama a responsabilidade espiritual. Convidar Jesus para o casamento não é um ato único, mas uma prática contínua. Isso envolve oração,
leitura da palavra e disposição para crescer espiritualmente juntos. Um casamento espiritualmente saudável não acontece por acaso. Ele é construído intencionalmente dia após dia. À medida que refletimos sobre esse relato, percebemos que o milagre em Caná não promete a ausência de dificuldades, mas presença constante de Deus. Ele não garante que o vinho nunca mais acabará, mas assegura que sempre haverá uma fonte de renovação disponível. Essa certeza traz esperança e segurança, mesmo em tempos difíceis. Sim, o milagre de Caná nos ensina que o casamento, quando entregue a Jesus, se torna um espaço de transformação contínua. Ele transforma a água da rotina em vinho de alegria, a escassez em abundância, desgaste em maturidade. Onde Cristo está presente, há sempre a possibilidade de recomeçar, renovar e seguir adiante com fé. O casamento deixa de ser apenas uma união humana e se torna uma expressão viva do amor divino, sustentado pela graça e guiado pela esperança. Ao nos aproximarmos ainda mais do significado espiritual do milagre de Caná, somos conduzidos a uma compreensão mais profunda sobre restauração interior e responsabilidade mútua no casamento. Esse milagre não trata apenas de suprir uma necessidade momentânea, mas revela como Deus age no coração humano para promover mudanças duradouras. A transformação da água em vinho simboliza um processo contínuo de renovação que começa no interior e se manifesta nas atitudes, palavras e escolhas diárias do casal. Um dos ensinamentos mais fortes desse relato é que Jesus transforma aquilo que é colocado sob seu cuidado. As talhas foram enchidas com água comum, mas o toque de Cristo fez toda a diferença. No casamento, isso nos ensina que não é a quantidade de recursos, habilidades ou experiências que determinam o sucesso da relação, mas a presença de Jesus. Quando ele é colocado no centro, até o que parece insuficiente se torna instrumento de bênção. Essa verdade confronta a ideia de que a felicidade conjugal depende exclusivamente de fatores externos, como estabilidade financeira, compatibilidade perfeita ou ausência de conflitos. Embora esses elementos tenham sua importância, o milagre de Caná mostra que a verdadeira transformação acontece quando o coração é alinhado com a vontade de Deus. Um casamento pode enfrentar limitações externas, mas ainda assim ser pleno, fundamentado na fé. Outro aspecto importante é que a água precisou ser retirada das talhas para que o milagre fosse revelado. Se os serventes tivessem deixado a água ali, o vinho não teria sido provado. Isso nos ensina que no casamento é necessário agir, dar passos concretos e colocar em prática aquilo que Deus nos orienta. Fé não é passividade, é confiança acompanhada de ação. O milagre se manifesta quando nos dispomos a obedecer, mesmo quando o resultado ainda não é visível. O relato também nos mostra que o milagre foi reconhecido por alguém experiente, o mestre-sala, responsável por avaliar a qualidade do vinho. Isso simboliza que a transformação promovida por Jesus não é superficial, mas genuína e perceptível. Da mesma forma, um casamento transformado por Deus revela frutos visíveis, mais respeito, mais diálogo, mais paciência e mais amor. A mudança verdadeira não precisa ser anunciada, ela é percebida naturalmente. O vinho novo também aponta para a maturidade. Diferente da empolgação inicial, a maturidade traz profundidade, estabilidade e equilíbrio. O casamento significa aprender a amar de forma consciente, escolhendo diariamente honrar o compromisso assumido. Jesus não oferece apenas emoções intensas, mas um amor sólido capaz de sustentar a relação ao longo dos anos. Outro ensinamento profundo desse milagre é a importância do silêncio e da discrição. Jesus não fez propaganda do que havia acontecido. Ele permitiu que o resultado falasse por si. No casamento, muitas transformações acontecem de forma silenciosa, sem grandes declarações, são mudanças internas que com o tempo se refletem na convivência. Deus age muitas vezes no silêncio, moldando corações e curando feridas de forma gradual. O milagre de Caná também nos chama à responsabilidade mútua. Embora Jesus tenha sido o agente da transformação, cada pessoa envolvida teve um papel importante. Maria percebeu a necessidade, os serventes obedeceram e o mestre-sala reconheceu a qualidade. No casamento, a restauração acontece quando ambos assumem sua parte, reconhecendo falhas, buscando crescimento e caminhando juntos na fé. Além disso,
O vinho servido no final da festa nos lembra que Deus é especialista em recomeços. Ele não se limita ao passado, nem define o futuro com base nos erros cometidos. Mesmo que o relacionamento tenha começado com falhas ou tenha passado por momentos difíceis, Deus pode escrever uma nova história. O fim pode ser melhor do que o início quando Jesus está presente. Esse milagre também aponta para a alegria compartilhada. A festa continuou e todos foram beneficiados. Um casamento restaurado não gera apenas alegria interna, mas impacta o ambiente ao redor. A paz no lar reflete nos filhos, na família extensa e na comunidade. O amor vivido no casamento se torna um testemunho silencioso do poder de Deus. À medida que meditamos sobre essa passagem, entendemos que a transformação não acontece de uma vez por todas, mas é renovada diariamente. Cada novo dia traz a oportunidade de encher novamente as talhas com água e confiar que Jesus continuará transformando. O casamento se fortalece quando o casal aprende a buscar a Deus juntos, reconhecendo que a fonte da verdadeira alegria está nele. Assim, o milagre de Caná nos ensina que o casamento, quando vivido na presença de Cristo, se torna um caminho de crescimento espiritual. Ele transforma limitações em possibilidades, fraquezas em aprendizado e desafios em testemunhos. Onde Jesus está presente, há esperança constante. A água comum da vida cotidiana continua sendo transformada em vinho novo, revelando a glória de Deus através de uma união marcada pelo amor, pela fé e pela perseverança. Ao chegarmos a esta reflexão final sobre o milagre de Caná, somos convidados a contemplar o significado mais amplo e duradouro dessa narrativa para a vida conjugal e para a caminhada cristã como um todo. A transformação da água em vinho não é apenas um sinal do poder de Jesus, mas uma revelação do seu caráter e do seu desejo de habitar nos relacionamentos humanos. O casamento, quando vivido com Cristo no centro, torna-se um espaço sagrado onde Deus manifesta sua graça, seu cuidado e sua glória de maneira contínua. Esse milagre nos lembra que Jesus não apenas responde a crises visíveis, mas age profundamente nas estruturas que sustentam a relação. Ele não transformou a festa externamente, mas mudou o conteúdo das talhas. Isso nos ensina que a verdadeira restauração no casamento começa no interior, no coração, nas intenções e nas motivações. Quando essas áreas são entregues a Cristo, o relacionamento passa a refletir essa transformação de dentro para fora. Ao longo de toda essa narrativa, aprendemos que Jesus valoriza a permanência. Ele não chegou apenas para realizar um milagre e partir, sua presença naquele casamento simboliza o desejo de caminhar junto. No casamento cristão, Jesus não é um convidado ocasional, mas um participante ativo da jornada. Ele deseja estar presente nas decisões importantes, nos conflitos difíceis e também nos momentos simples do cotidiano. Sua presença constante é o que sustenta a relação ao longo do tempo. O vinho novo, servido no final da festa, aponta para a esperança que Deus oferece mesmo quando tudo parece ter chegado ao limite. Essa esperança não é ilusória, mas fundamentada na fidelidade divina. O milagre de Caná nos ensina que o fim de algo não precisa ser o fim da história. Quando Jesus intervém, ele pode transformar finais em novos começos. Casamentos que pareciam esgotados podem ser renovados e relacionamentos marcados pela dor podem se tornar fontes de alegria e testemunho. Outro ensinamento poderoso é que o milagre aconteceu em resposta à fé simples e prática. Não houve discursos longos nem rituais complexos. Houve obediência, confiança e entrega. Isso nos mostra que Deus se move em resposta a uma fé viva, expressa em atitudes. No casamento, essa fé se manifesta quando o casal escolhe confiar em Deus mesmo quando não vê resultados imediatos, quando decide obedecer aos princípios bíblicos mesmo em meio às dificuldades. A narrativa de Caná também nos convida a refletir sobre o propósito maior do casamento. Ele não existe apenas para satisfazer desejos pessoais, mas para glorificar a Deus. Quando um casamento reflete amor, respeito, perdão e compromisso, ele se torna um testemunho do caráter de Cristo. O milagre da transformação aponta para a obra redentora de Jesus, que veio restaurar aquilo que estava quebrado e trazer nova vida onde havia escassez. Além disso, o milagre nos ensina que Deus trabalha com processos. A transformação não foi instantaneamente visível para todos, mas se revelou no momento certo.
No casamento, aprender a respeitar os processos de Deus é fundamental. A cura das feridas, a restauração da confiança e o fortalecimento do vínculo acontecem ao longo do tempo. Deus não se apressa, mas também não se atrasa. Ele age no tempo perfeito. Outro ponto essencial é que o milagre gerou fé. Os discípulos creram em Jesus após esse sinal. Isso nos mostra que um casamento transformado pela ação de Deus fortalece a fé do casal e inspira outros. A união restaurada se torna um testemunho vivo de que Deus continua agindo hoje. Anuncia silenciosamente que a transformação é possível quando Cristo está presente. Ao olharmos para toda essa história, entendemos que o milagre de Caná nos chama a uma postura diária de entrega. Encher as talhas com água representa trazer a Jesus nossa rotina, nossos desafios e nossas limitações. Permitir que Ele transforme essa água em vinho é confiar que Ele pode fazer algo novo, mesmo quando tudo parece comum ou desgastado. Esse movimento precisa ser renovado todos os dias. O casamento, assim como a fé, é uma jornada de crescimento contínuo. Ele exige compromisso, humildade e disposição para aprender. Com Jesus no centro, o casal descobre que o amor não é apenas um sentimento passageiro, mas uma escolha sustentada pela graça divina. Essa escolha se renova cada dia, fortalecida pela presença constante de Cristo. Por fim, o milagre no casamento nos aponta para a esperança eterna. Ele nos lembra que a alegria oferecida por Jesus não é temporária, mas duradoura. Assim como o vinho novo trouxe honra e alegria àquela celebração, a presença de Cristo traz significado e plenitude à vida conjugal. Onde Ele está presente, é transformação, restauração e vida abundante. Que essa mensagem permaneça viva em nossos corações. Quando Jesus é convidado para o casamento, a água da rotina se transforma em vinho novo. O comum se torna extraordinário. O desgaste dá lugar à renovação e a escassez é substituída pela abundância da graça de Deus. Esse é o milagre que continua acontecendo todos os dias na vida daqueles que escolhem caminhar com Cristo.